falou que a infidelidade está no nosso DNA, a fidelidade não está. Então, tem revistas, publicações diversas sobre o tema, mais algumas publicações, Fundamentos de Psicologia Evolucionista, A Mente Seletiva, como a escolha sexual influenciou a evolução da natureza humana, Evolução do Cérebro sob a perspectiva evolucionista, mais outras publicações, Psicologia Evolucionária, A Nova Ciência da Mente, Psicologia Evolucionária, Ciência da Natureza Humana. Esse livro já mostra uma linha, uma vertente da psicologia evolutiva, evolucionista britânica, né? Aquele livro que tem o gorila ali, do Robin Dunbar, e aqui uma psiquiatria evolucionária. Tá? Então já chegou no campo da psiquiatria. Um novo começo. Olha só o tipo de palestra que a psicologia evolucionista faz por aí. A evolução da generosidade humana. Então, a generosidade humana, ela não é um atributo transcendente, por exemplo, ou que faz parte da nossa natureza por questões outras, como aquelas que a gente crê. A generosidade humana é simplesmente produto da evolução. É uma característica que a evolução selecionou porque traz algum ganho prático para a espécie. Não trouxe ganho, não era para ter. Então, qual é o ganho que a generosidade traz? A generosidade não tem nada a ver com sentimento, nem com espiritualidade, nada a ver com isso. Ela é um ganho evolutivo. Tá? E aí você tem dois pós-doutores, né, da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, do Centro de Psicologia Evolutiva, palestrando sobre isso. Psicologia moral, virtude e caráter são aspectos que têm sido trucidados pela psicologia evolucionista, a parte moral. Ali você vê a evolução dos relacionamentos amorosos sob a visão de um psicólogo evolucionista. É uma palestra, né, feita aqui no Brasil, onde tem perguntas bem interessantes. Homens e mulheres parecem ter evoluído para se infelicitar mutuamente. Mas por que somos tão dependentes de paixão e do amor? Né? E outras perguntas mais. Há uma crença na psicologia evolucionista de que o cérebro ele evoluiu em etapas, começando com o cérebro reptiliano, que é um cérebro equivalente ao dos animais mais primitivos, que é só baseado em ação-reação. Não tem quase nada mais elaborado. Depois, o cérebro evoluiu para um estágio mais avançado, que surgiu o sistema límbico, para animais que já têm um comportamento um pouco mais elaborado. E para os mamíferos, principalmente para os primatas, você já tem o neocórtex com um comportamento ainda mais elaborado. Então, a gente vê aqui o neocórtex mais recente ligado às decisões racionais. Nos mamíferos, você tem o cérebro intermediário ligado ao emocional, e o cérebro reptiliano mais primitivo, ações instintivas. Essa é a visão que a psicologia evolucionista tem de como o nosso cérebro se formou e, junto com o cérebro, a mente e o comportamento. Mas a gente precisa diferenciar dois conceitos que se confundem muito, o de influência biológica e o de origem evolutiva. É muito comum nas conversas acadêmicas se confundir essas coisas, inclusive nas matérias de revista, de publicações, se confunde muito, até nas técnicas. Tá? Os psicólogos evolucionistas eles confundem influência biológica com origem evolutiva. O fato de você ter algo no organismo humano ou de qualquer outro ser que existe por influência biológica, ou seja, um mecanismo biológico que explica, por exemplo, um comportamento, que explica, por exemplo, uma emoção, não significa que, porque há um mecanismo biológico envolvido, esse mecanismo tenha que ter origem evolutiva. Então, essa ligação ela é falsa, não precisa ter. Né? Explicar biologicamente certos comportamentos não prova que tais comportamentos são produto de evolução, ou que sejam inatos, né? Você já nasce com ele. E mesmo aquilo que foi inato não tem que ser produto de evolução. Importante a gente refletir nisso aqui. Entender que uma característica é vantajosa não significa que tal característica tenha surgido de forma aleatória e selecionada pela evolução. Isso não passa de uma extrapolação. A teoria da evolução ela é fundamentada em extrapolações, só isso. Ela pega algo que é observado e extrapola para aquilo que não pode ser observado nem demonstrado. Esse é o fundamento da teoria da evolução. Então, é uma extrapolação interpretativa
induzida por um paradigma escolhido para ler a realidade. Olha só. Por exemplo, já tínhamos comentado sobre isso. A infidelidade pode até ampliar as chances de um indivíduo macho espalhar os seus genes, mas isso não é evidência real de que a infelicidade tenha sido uma característica selecionada, ou a infidelidade, perdão, tenha sido uma característica selecionada pela natureza, porque supostamente ela seria uma vantagem evolutiva. Tá, e que se fosse uma vantagem evolutiva, ainda assim não é uma explicação comprovada, né? Demonstrada. Raciocinem comigo, ó. É fato que o ambiente influencia o cérebro. Vocês concordam com isso? O ambiente influencia o nosso cérebro, claro. Mas isso não quer dizer que os estímulos ambientais tenham fabricado as nossas funções cerebrais. Estão ligados no raciocínio? O 1 não significa que o 2 seja verdadeiro, né? Também é fato que os genes influenciam o comportamento, e vice-versa. O comportamento também influencia os genes. Alguém tem dúvida disso? É fato, né? Porém, isso não quer dizer que os genes e ou os comportamentos resultem de influências adaptativas naturalmente selecionadas ao longo de milhões de anos. O mesmo erro lógico, pessoal, é cometido quando o fato de espécies diferentes compartilharem genes semelhantes é interpretado como evidência de relação evolutiva. E é só o que a gente vê no discurso da teoria da evolução, né? Ah, mas tem esses genes aqui que são semelhantes, então é porque tem a mesma origem. Por quê? Você pode não ter a mesma origem do ponto de vista de onde surgiu, quem criou, né? Como criou, mas não necessariamente a mesma origem do ponto de vista da ancestralidade. Mas a psicologia evolucionista ela é alvo de muita controvérsia. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês hoje aqui, e é importante porque mesmo o leigo, que não é da área de psicologia, que não seja da área de ciência, mas você vai se deparar com isso muitas vezes na sua vida. Pessoas vão lhe dizer, ah, mas isso é porque evoluiu, por causa daquilo e tal. Você vai dizer o quê para essas pessoas? E como é que você vai pensar por si só de forma autônoma se não tiver essas informações? Então, cuidado com o que a mídia, né, com o que a academia diz para a gente. Muitas vezes não é aquilo que a ciência realmente comprova, tá? Mas a pessoa é levada a acreditar que é. Então, existem psicólogos evolucionistas, antropólogos evolucionistas, tá? Sociólogos evolucionistas, cientistas evolucionistas de todo tipo, filósofos evolucionistas, que rechaçam a psicologia evolucionista. E é bom a gente saber disso, porque se você um dia vai conversar com alguém sobre o assunto, e a pessoa diz, ah, mas a psicologia evolucionista ela é consenso. Opa! Consenso entre quem? Porque nós temos fulano, que são contra os pressupostos da psicologia evolucionista. Aí a pessoa tem que ter uma resposta para isso. Então, que tipo de controvérsia a psicologia evolucionista se mete, pessoal? Ela reduz o ser humano a uma máquina biológica pré-determinada por instintos inconscientes, nega o caráter transcendente da mente e do espírito humano, relativiza a moral e a ética e estimula a permissividade, tenta justificar comportamentos historicamente tidos como negativos e busca naturalizar condutas antinaturais. Coisas que são antinaturais, pela psicologia evolucionista, são vistas como naturais, né? Mesmo assim, a aceitação da psicologia evolucionista no meio acadêmico e entre psicólogos e outros profissionais tem crescido muito nos últimos tempos. Embora seja apenas um modelo interpretativo, a psicologia evolucionista, assim como a própria teoria da evolução, é assumida como fato concreto e comprovado, como se na história da ciência consenso significasse verdade. Muitos caem nesse conto, tá? Então, teoria evolucionista e psicologia evolucionista, não esqueçam, são só narrativas, tá? Só narrativas, não